Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quero agradecer aqui o Eric que fez a sugestão dessa partida, que tem um sacrifício posicional, uma coisa maluca. Se preparem aqui para lances absolutamente surpreendentes do começo ao fim, uma partida muito legal. E também vamos comentar aqui a partida do Fier, que tá jogando o Brasil Chess Series e jogou uma partida muito bacana aqui contra o Ariantari já na penúltima rodada, ou numa das últimas rodadas, se não foi a penúltima, foi acho que umas 3 rodadas antes do fim. Mas enfim, já na disputa aqui pela liderança contra Ariantari, o super jogador número 2 da Noruega, tá bom? Que tá aí no Brasil, em Florianópolis, jogando. Então vamos começar aqui com essa partida do Planint contra o Bogdanovic, partida que aconteceu no ano D, na Iugoslávia, no ano de 1965. Faz um bocadinho de tempo aqui, hein? Peão do rei foi jogado, E6, a defesa francesa, D4, D5, cavalo vem para C3, bispo B4, variante Wiener, E5, avança o peão e aqui a turma joga C5 sem pensar. Mas o Planint decidiu jogar de uma maneira diferente, ele jogou dama D7. O professor da escola apareceu lá e falou: Planint, meu amigo, meu querido aluno, faz tempo que eu não te vejo, que prazer, mas você continua o mesmo capivara de sempre. Dama D7, meus amigos. Dama D7, colocando a dama na frente do bispo, que já é mal. Esse bispo da francesa já tem problemas de inferioridade, já se sente o pior cara do mundo. E ainda vem a dama e fica na frente dele, enterrou o bispo de vez. Mas ok, vamos ver. O computador não reclamou muito. Bispo D2 seguiu na partida. B6, o bispo quer jogar. Ele fala, eu vou dar um jeito. Vai que joga depois aqui. O bispo A6, a dama vem na frente de novo, não pode, né? Porque o bispo tá aqui. Então parece um bom plano. Cavalo H3 foi jogado. Cavalo C6. E aqui nós temos o lance A3 atacando o bispo. E sim, meus amigos, eu gostei do estilo do Planint. Eu gostei muito desse Planint aqui. Aliás, já tem várias partidas dele aqui no canal, né? Cara, ele joga o lance bispo F8 aqui. E, pasmem, é o melhor lance da posição segundo o Stockfish, que é o melhor computador de hoje em dia. Nessa época não tinha nada disso. Não tinha computador. Esse preparo de abertura foi da cabeça dele, né? Ô Rafa, mas também é esse lance ou o quê? Bispo E7 ou tomar o cavalo, né? Só tem esses três. De fato, mas entre esses três você vai acabar muitas vezes jogando bispo E7. Enfim, bispo F8 foi jogado, o melhor lance. Bispo E3 traz mais uma proteção para o peão central, que estava desprotegido, e aqui bispo B7. O bispo finalmente vai para essa diagonal não tão promissora, mas melhor do que nada. F4 foi jogado, preparando ataques na ala do rei, e o Planint joga com o lance cavalo em A5. Muito bem, sai da frente aqui do bispo, que no momento não está enxergando muita coisa. Mas, de repente, C5 pode ser jogado, vamos ver como segue. Cavalo G5. Temos o lance cavalo em E7, finalmente desenvolvendo peça, bispo fica aqui em F2, já se antecipando a um possível salto do cavalo, e aqui H6, tira o cachorro daí. O cavalo volta para casa de F3 e aqui grande roque foi jogado, e não G6 com bispo G7 indo para o roque, que poderia trazer problema, uma vez que as brancas facilmente já estão montando algum ataque aqui na ala do rei. Por isso o bispo D3 seguiu na partida e agora F5 mantendo a posição fechada. Dama vem para casa de E2 pilhando agora na diagonal de casas claras e aqui G5, meus amigos. Um lance bizarro, se preparem para grandes emoções a partir do lance G5, porque esse lance não faz nenhum sentido, é um lance completamente irracional. E o computador fala que é o melhor, de novo, é o melhor lance segundo as máquinas, tá? Para a gente ter uma ideia da genialidade aqui do Planint. Bom, o que você vai fazer de brancas aqui? Você vai tomar esse peão suculento, além de tudo tá atacando em E6 e tá ameaçando um duplo de cavalo. E o Planint o que joga? Vai para o lance bispo H6, convidando o cavalo, incentivando o cavalo para pular para F7. Rafa, ele não viu o cavalo F7? Claro que ele viu. Ele está incentivando. É o que ele quer que seja jogado. E aqui o Bogdanovic segue com o lance cavalo em F7, cumprindo seu papel, atacando todo mundo. Temos o lance cavalo G6, atacando agora aqui o cavalo, é um ataque descoberto. A partida segue com cavalo por torre, além de tudo atacando o cavalo. Mas aqui o Planint segue com o lance cavalo em F4. Opa! Atacando a dama, atacando o bispo, atacando o peão de G2 e
o cavalo está protegido. A dama tem que se mexer. Dama em F3 foi jogada. E a gente pensa, agora toma o cavalo. O Planinte tem outras ideias. Ele segue com o lance cavalo C4, meus amigos. Cavalo C4 foi jogado. G3 ataca o cavalo. E esse Planinte tem muito style, cara. Olha o estilo do cidadão. Ele me joga o lance cavalo D2 aqui. Lance brilhante aqui do Planinte. Eu vou botar brilhante. Eu não sei se o computador chama de... Eu chamo esse lance aqui de brilhante. Não me interessa o que o Stockfish acha desse lance. Eu acho brilhante. Quem controla o ícone aqui sou eu. Cavalo D2 foi jogado. Que espetacular aqui esse lance. Atacando a dama. E aqui, então, a dama não tem mais nenhuma casa. A dama é uma brigada. Não tem mais nenhuma... Tem essa casa aqui, mas espera um pouquinho. Se jogar dama D1 aqui, tá vindo cavalo G2, os cavalos sem voltas. E agora o bispo tá protegendo aqui. E depois de rei E2, dama G7 com forte ataque. Olha a confusão. Olha a confusão. Por isso o rei por D2 foi jogado. Mas agora existe um bom ataque. Cavalo por D3, cheque descoberto. Capturando um pouquinho de material. Porque material aqui já tá quase acabando. E o ponto todo é que não dá para tomar o cavalo por conta de bispo em A6 com sequência de mate. Olha esse par de bispos aqui com a cooperação aqui dos peões no centro. Cara, uma loucura. O rei aqui tá levando mate. Tem que cobrir de cavalo para ganhar a casa de C3. Mas o checkmate chega e chega com velocidade. Por isso, meus amigos, depois de cavalo por D3, a partida seguiu com bispo em E3. Um grave erro. Mas por que esse lance é um grave erro? As brancas têm aqui, vamos fazer as contas? Vamos fazer uma rápida conta, porque aqui já todo mundo perdeu as contas. As brancas têm uma torre a mais e um peão a mais. Uma torre e um peão a mais. Tudo que as brancas querem é trocar peça, portanto o bispo E3 faz muito sentido. Cortando completamente aqui. Isso é um lance psicológico até, né? Você tá com muito receio aqui. O par de bispos fica muito forte. Então bispo E3. No entanto, meus amigos, o melhor lance da posição teria sido rei aqui em E2, tá? E aqui poderia seguir das mais diversas maneiras. Cavalo toma, seguido de torre por H8. E as pretas têm uma qualidade a menos aqui. Tem que tentar criar alguma confusão. Tem uma qualidade e um peão a menos. Teriam que tentar criar alguma confusão. Uma outra possibilidade depois de rei 2 seria tomar aqui em E5, mas não sei se isso daria algum tipo de bom ataque aqui, seguido de torre por H8, porque aqui as pretas teriam uma torre a menos, né? Uma torre a menos, não sei se valeria a pena também essa variante. De uma maneira ou de outra, rei E2 é um bom lance, mas com muito medo do ataque aqui do Planinte, bispo E3 foi jogado, e agora só tem um lance que castiga o lance bispo E3, que é mais um lance brilhante, cavalo por E5, meus amigos. Olha a confusão. E agora não pode tomar aqui o cavalo por conta de D4. E olha a pancada que chegou aqui de repente. Olha isso aqui, meus amigos. Olha isso aqui. Tudo de repente faz sentido. Tudo faz sentido. E aqui as pretas estão completamente ganhas. Completamente ganhas. Então... Aí você pode falar assim, eu vou entregar material aqui para ficar com bastante material aqui pela dama. De qualquer maneira, o que você vai fazer? O cavalo tá caindo aqui, o rei tá sendo exposto, tá levando checkmate daqui a pouco, né? Então aqui a dama contra duas torres, ok? Torre melhor que o bispo, mas o problema aqui é o rei exposto, né? Então, por isso que genial, cavalo por E5, não dá para tomar esse cavalo. Por isso a partida seguiu com o lance dama em H5, colocando a dama bem longe aqui, atacando o bispo mais uma vez, mantendo algumas peças aqui atacadas. E a partida segue com o lance cavalo, mais uma vez esse cavalo aqui vem para casa de C4 com cheque, é um duplo. Oba, vou recuperar algum material. Rei E2 foi jogado e bispo por E3. Agora já não é uma torre de diferença, é uma qualidade a menos aqui para as pretas. Mas o rei agora está com problemas, tanto que a avaliação está dando que está melhor para as pretas. O cavalo está atacado, vem para casa de F7, ataca a torre ataca o cavalo, são dois ataques, o cavalo precisa sair daí, cavalo em E5, e agora temos trocas, cavalo por E5. E aqui não D por E5 por conta de D4, salvando aqui o bispo, atacando o cavalo e abrindo um ataque para cima da torre, mas sim rei por E3. E de novo o cavalo vai para casa de C4. E não é a última vez que ele vai para essa casa. Rei F2 foi jogado, não é a primeira e nem última. Dama G7, o Planinte continua trazendo as peças para o ataque. Esse dama G7 é de uma genialidade absurda, porque ele está de olho num tema aqui que essa dama vai ficar presa daqui a pouco.
A partida segue com... E esse lance ganha um tempo, tá atacando aqui o peão. A partida segue com o cavalo em E2, um lance que faz todo o sentido do mundo. E aqui é que tá o ponto. Esse lance tira a mobilidade da dama. Mas ainda tem essa casa. O que o Planente faz? Ele joga esse lance cavalo D2. Que além de parecer que ele tá querendo ir para a casa de E4, no fundo o que ele tá querendo aqui é tirar a casa de F3 da dama. A partida segue com o lance dama em H4. A dama já não tem tantas casas assim. Esse não é um bom lance. Talvez torre de A em D1. É preciso tirar esse cavalo daí o mais rápido possível. Mas tá vindo torre H8. O ponto é esse. Como é que você vai jogar contra a torre H8? A melhor chance das brancas é porque torre H8 a dama tá presa. Seria trocar aqui, né? Entregar algumas peças e jogar duas torres contra a dama, cavalo contra bispo. Poderia seguir dessa forma. Pretas com um peão a mais, brancas com um peão a mais, poderia tentar. Seria a melhor chance aqui para as brancas. Mas a partida seguiu com dama em H4, meus amigos. No. Com uma ideia interessante. Se torre H8 direto, a dama ganha acesso à casa de F4 e consegue escapar. Por isso, nessa posição, depois aqui de dama em H4, o Planente não vai para a torre H8 e joga primeiro F4. Que lance explosivo. Um lance que ameaça abrir a coluna F. Mas, mais do que tudo, a partida segue com G por F4 e agora a dama não tem mais a casa de F4 e por isso, torre H8. Que genialidade! E a dama já não tem mais nenhuma casa. Você pode dizer que ela tem duas, na verdade ela não tem nenhuma, porque o cavalo está dominando as casas de G5 e de G3, queira ou não, com o duplo de cavalo. Então o cavalo ele não só está dominando essas casas aqui, todas que você está vendo, como também as potenciais de duplo de cavalo aqui, ó, quando o cavalo for para E4. Percebam que o cavalo ele atua muito mais do que a casa que ele está, quando ele tem a possibilidade de dar cheque, né? Então ele domina muito. A ação do cavalo é muito maior do que parece. A partida... Aqui não tem mais jeito. A dama não tem mais casa, por isso a partida segue com dama toma, meus amigos. Com cheque, dama toma e aqui H4. O que eu tenho? Um peão passado. Vou disparar. Dama em H5 paralisa o peão passado. Rei E3 foi jogado. Notem que não dá para jogar um cavalo G3 aqui, porque as peças vêm chegando. Por isso o rei E3 ataca o cavalo e o cavalo, não falamos que não foi a última vez? Mais uma vez ele volta para casa de C4. Que cavalo brabo. Rei F2. E aqui o Planente segue mais uma vez com essas ideias aqui. Lembra? Foi bispo em H6 aqui, agora é bispo em A6. Esse bispo aqui que ficou o bispo da francesa. Bispo da francesa, ele sofre, mas no final da partida ele brilha. Ele brilha. Ele é um cara que gosta de brilhar no final. Torre de A em E1 foi jogada e aqui mais uma vez o cavalo vem para D2. Caraca! Pressão em F3, ataque no cavalo. A partida segue com rei E3, mais uma vez atacando o cavalo. Agora o cavalo pula para casa de F3. Atacando a torre, o bispo continua ativo. Torre de E em F1 ataca o cavalo, mas agora bispo por E2. Protege o cavalo, captura uma peça, praticamente força rei por E2. Mas nessa posição acontece uma coisa estranha. O Bogdanovich faz aqui o lance. No entanto, ele já faz as contas. E abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Tem mate em 4 aqui. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o mate em 4, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado, claro, cavalo por D4, meus amigos. Indo aqui para o cheque duplo. Cheque duplo não tem jeito, o rei tem que se mexer. E se não der para se mexer é mate. E por isso aqui poderia seguir, por exemplo, com o rei D3. Mas aí, dama em E2 com cheque sacrificaria o cavalo, mas esse rei tá quase sem casa. C5 viria para cima, o rei não pode vir para cá, não pode vir para nenhuma dessas casas aqui. Só teria a casa de C3. E nessa casa aqui ele já quase não tem mais nenhuma. Como é que faz para tirar essas duas casas aqui, para dar mate? É isso, dama em E3 aqui entregaria cheque mate, meus amigos. Que partida espetacular aqui do Planente. Mais uma vez, obrigado, Eric, pela sugestão aqui da partida. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e depois ver a incrível partida do Fier contra o Ariantari. 91% de precisão aqui para o Planente. A gente vê que o Bogdanovich começou bem a partida, né? Francês, é difícil, com dama D7, com não sei o que, mas nesse momento aqui, né?
o lance bispo E3 jogou tudo por água abaixo, numa posição extremamente complicada. Bela partida, e agora vamos dar uma olhada na partida do Fier contra o Ariantarius, número 2 da Noruega. Fier abre com peão dama, D5, C4, o gambito da dama, E6, recusado. Temos cavalo em F3, cavalo em F6, cavalo vem para C3, e aqui, peão toma. Ok, aqui capturando o peão, E4 agarra aqui o centro, ataca o peão. O Ariantari segura a rapadura com o lance B5, mas na verdade esse lance ele acaba devolvendo aqui o peão, né? Porque você pode tomar, agora você pode dizer, ah, mas está caindo em 4. Então primeiro E5, atacando o cavalo, cavalo D5 e agora sim cavalo por B5. Atacando o peão do C4, mas isso tudo aqui é teórico, porque o cavalo vem para B6 protegendo o peão e o jogo segue com bispo em E2. Cavalo C6, bispo em E3 protege mais uma vez o peão central. Torre B8 promete ataques na coluna B. E aqui o Fier joga com cavalo C3, notem tudo ao toque. O Fier não gastou quase nada de tempo, nem o Ariantari, que segue com o melhor lance bispo E7. Temos A3 aqui, cavalo em A5, dama C2 jogado ao toque. E o Ariantari joga com lance bispo B7. Vejam que o Fier está com preparo melhor aqui, porque o Fier jogou mais rápido. Torre D1, trazendo mais um suporte para o peão central. Dama vem para casa de D7 e aqui, meus amigos, haja preparo, porque o melhor lance da posição jogado ao toque aqui pelo Fier é o lance H4, né? O cara conhece pouco de xadrez, né? Pouco, né? Quase nada. H4 foi jogado aqui pelo Fier. Ariantari segue com o lance cavalo D5, que já não é o melhor segundo as máquinas. Olha que lance difícil de encontrar. Bispo C6 tirando essa casa do cavalo, não faz muito sentido na frente do peão de C. Mas é o melhor lance segundo as máquinas. E a partida segue com o lance cavalo D5. Fier mantém o par de bispos, joga com bispo D2. O cavalo vem para B3, ataca o bispo. E aqui entregando o peão de C4, que o Fier aproveita e captura. Bispo por C4 foi jogado. Cavalo por bispo, temos aqui dama toma. Cavalo por C3 foi jogado, dama toma. E o Ariantari faz o roque. Tem um peão a menos, mas é o detentor do par de bispos. Será que tem compensação suficiente? Fier segue com o melhor lance da posição, H5. E aqui não é mais preparo, aqui ele achou esse lance mesmo no tabuleiro. Lance forte. Torre de F vem para D8, sempre pesando no peão central. É disso que se trata essa abertura. Vai ser eliminado o protetor aqui do peão central e a pressão é aqui, é essa. Esse é o jogo do Tari. E aqui o Fier faz o roque. E aqui o ponto todo é que se bispo toma, dama toma, o peão continua protegido e você pode estar pensando que cai o peão aqui de B2, mas na verdade D5 traz um forte contra-jogo para as brancas. Lembrem-se que aqui a torre está muito bem protegida e existe já uma pressão aqui em F7, né, que é bem perigosa. Por isso, meus amigos, Ariantari segue com o lance dama C6. E aqui ele fala para esse cavalo, não se moverás, a não ser que seja para uma casa ruim. Fier segue com B4. Ok, avança aqui o peão, tem uma cravada aqui também um pouquinho incômoda. Dama em E4 foi jogado, coloca pressão no peão. E aqui D5 chega de qualquer maneira. Que lance aqui do Fier, que lance. A ideia dele é dar a casa de D4 para a torre e começar a perseguir a dama. E por D5 foi jogado, capturando o peão e agora a torre D4. O Fier trocou a fraqueza dele por uma iniciativa, por um forte ataque. Dama em F5, escapa com a dama, mas agora bispo D3 ataca a dama. E aqui então o Fier, que tinha um peão a mais, devolveu o peão, mas ganhou um forte ataque. A dama volta para casa de D7, notem que é possível capturar em H5, mas o Ariantari não se sentiu confortável de jogar dessa maneira. A continuação é longe de ser simples, tá? Dama por C7, aqui tudo pode acontecer, uma grande confusão, igualdade material. Mas a posição é muito difícil, bispo atacado, tem que encontrar um rei F8, tá vindo E6, é uma pancadaria aqui. Mas o lance jogado foi dama D7, protegendo o peão de C7 e protegendo a dama. Fier segue com o lance dama C2, coloca a pressão em H7, H6 faz a proteção, torre vem para a coluna E, preparando para jogar o E6. Ariantari mais uma vez vem com dama C6, propõe agora a troca das damas, o Fier não quer trocar, joga dama B1, mantém a bateria. O computador dá uma caidinha aqui, ele fala que dama D2 era um pouquinho melhor por algum motivo. E agora, meus amigos, bispo C8, melhor lance da posição jogado aqui pelo Ariantari. Temos o lance dama D1, o Fier vai tentando encontrar alguma maneira de atacar. Dama vem para casa de E6 e aqui bispo C2
podendo passar a dama aqui à frente indo para o mate. Mate em 2. Por isso a partida segue com C5. Opa, belo lance aqui do Ariantari. Entregando um peão para ganhar atividade para as peças. Meus amigos, aqui é altíssimo nível. Bispo A6 foi jogado e o Fir vai com o lance torre em F4. Dando suporte aqui para a casa de F5. Bispo por C5 recupera o material, mas o Fir devolve o material, mas ganha iniciativa, ganha um bom ataque. Bispo F5 foi jogado. Dama vem para B6, bateria, tanto dominando a coluna B como atacando o peão de F2. Por isso, dama C2 foi jogado, que protege o peão de F, é um lance valente. E você faz esse lance porque a casa de C8 está dominada, não tem torre C8 aí, não tem esse problema. Mas o Ariantari joga o lance dama C7. Um lance que na verdade não ameaça nada. Ele mais bloqueia o avanço aqui do peão. Essa provavelmente é a principal ideia de dama C7. E não ameaçar bispo por F2 para ganhar a dama, porque aqui dama está protegendo em F2. Não é esse o ponto. No entanto, o xadrez é um jogo tão difícil e interessante que o melhor lance é E6. Não foi jogado aqui pelo Fir, mas seria um lance brilhante. O lance E6 indo para o ataque. E aqui duas possíveis continuações, né? Ou dama aqui por F4. Você poderia seguir com E por F7, cavalo em E5, trazendo o cavalo ali para o ataque. Uma grande confusão, bispo por F2, né? Poderia seguir das mais diferentes maneiras. Aqui as brancas estão melhores. Ou então poderia seguir diretamente com bispo por F2, dama por F2 e aí dama por torre. Mas aí as brancas têm essa continuação maravilhosa, né? Bem parecida, inclusive com o cavalo chegando ali para esse tipo de ataque, né? Vamos lá, Rafa, mostra mais uma vez essa continuação aí do Steven Spielberg, essa continuação maravilhosa e mentirosa aí, né, com Bispo E6. Aqui, Rafa, isso não ia acontecer nunca no mundo, sabemos disso, eu e você sabemos, todos nós sabemos que isso nunca ia acontecer, mas apenas para mostrar que as máquinas encontraram e identificaram o lance brilhante aqui, E6. Alexandre Fier segue pesando na coluna C. Sai da mira aqui do bispo, no possível bispo por F2, coloca a pressão aqui, traz mais uma proteção para a dama. Aqui o Ariantari segue com o melhor lance da posição bispo C4, fazendo o bloqueio da coluna C. E o Fier vai para uma ideia arriscadíssima aqui. Arriscadíssima. Na verdade, uma ideia que não é boa. Torre por C4 sacrifica a qualidade. D por C4, e aqui até a ideia pode funcionar se for seguido de E6, mas o Fier vai para um lance absolutamente errado aqui, um blunder na posição. Faz o lance dama por C4, momento dramático aqui para o nosso brasileiro. Dama por C4 interroga duas, vamos colocar o interroga duas aqui, porque agora pretas jogam e ganham. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar ganhar de pretas, vale a pena. Vale a pena, né? O que está se passando aqui? As pretas têm uma qualidade a mais por um peão. Ou seja, as pretas estão melhores. Materialmente falando, e a posição é muito boa também. Domínios das colunas B e D, bispo ativo, né? Pressão no peão central, peças boas, bem colocadas. E o ponto todo é que se as pretas conseguirem trocar peças e levarem para um final, as pretas ganham esse final. Porque tem melhor posição, melhor material. E como simplificar a posição? E eu espero que você tenha encontrado o lance torre D1 com cheque, claro. Porque aqui é o seguinte, você gostaria muito de fazer um tático desse, não gostaria? Se essa torre não tivesse aqui. Então o que você faz de engenharia reversa? Você fala, eu quero tirar essa torre daqui. Você joga a torre D1, e isso não é Steven Spielberg, isso é tática intermediária, não vou falar que é básica, também não é avançada. Torre D1 é uma tática intermediária. Desviando aqui a torre. Você não jogaria a torre por D2 porque bispo por F2 vai ganhar a dama na hora e vai ganhar a partida. Rei por F2, dama por C4. E aqui não dá, né? Uma torre contra uma torre, uma dama contra duas peças é melhor, sem falar no rei exposto. Pretas estão ganhas. Ou a linha talvez mais difícil aqui seria com rei H2. Né? Provavelmente o Fier não ia tomar essa torre, ia jogar rei H2. Mas qual que é o ponto todo? Aqui as pretas conseguem trocar um pouco de peça, amenizar o ataque do Fier completamente, e o Fier aqui dificilmente vai conseguir alguma coisa numa posição como essa. Claro que ainda tem jogo, mas as pretas estão melhores, cada vez mais próximas de um final melhor e vencedor. Teria muito jogo ainda, mas melhor para as pretas. Mas o Ariantari, meus amigos, não vai para o lance torre D1, que é super natural,
Ele tem 17 minutos no relógio. E curiosamente, o Ariantari vai para um lance terrível, meus amigos. Ele faz o lance torre B5 na cara da dama. Vamos interrogar duas aqui também. Vamos interrogar duas aqui para esse lance do Ariantari, simplesmente entregando aqui uma peça. Mas você fala assim, cara, por que isso? Por que isso? Não dá para entender isso. Porque ele fala o seguinte, eu tô querendo desviar a dama para capturar essa torre. Mas então você vai entregar uma torre e um bispo? Vai entregar uma torre e um bispo para capturar um peão e uma torre? Você entrega uma torre e um bispo para capturar uma torre e um peão? Perde material. Perde material. Então não dá para entender aqui o lance do Ariantari, que além de não ter encontrado o lance vencedor, fez o pior lance da posição, torre B5. E agora, meus amigos, o Fier vai castigar, vai castigar. Segue com absolutamente natural dama por B5. A partida segue com bispo por F2 com cheque, rei por F2 e dama por C1. E o Ariantari, que tinha uma qualidade a mais, vai ter que se virar agora com o par de peças contra a torre. Mas tem ataque para cima do rei. Tem nada. Dama B4 controlou completamente todo tipo de ataque aqui na posição. Bispo controlando a casa de C2, dama controlando a casa de B2. Não há o que fazer. A partida segue com dama C7. Ariantari recua um pouco. Rei G3. O Fier vai procurando proteção para o seu rei. A5 ataca a dama, dama centraliza. Torre vem para a casa de 8, Fier joga o rei H3, sai aqui dessa diagonal perigosa. Dama vem para C1, no entanto, simplesmente bispo D7 aqui pelo Fier, ataca a torre. Torre vai para a coluna B, E6, que pancada. Vai expor aqui o rei do Ariantari, F por E6, bispo por E6 com cheque. O rei vai para a casa de H8 e aqui cavalo em E5. Meus amigos, as peças todas indo para cima do rei. E esse rei tá seguro, queira ou não? Porque o bispo tá segurando a casa de B3. A casa de C3 ainda pode ser atacada, mas que mais? O que isso faz? Nada. A partida segue com dama B1 propondo as trocas. Vamos jogar esse final. Nada disso. Fier segue com cavalo em F7 implacável. Joga o rei para a casa de G8 e olha aí, parece a partida do Planint, esses cheques descobertos aqui. Cavalo por H6 é um cheque duplo. Não tem o que fazer, tem que tentar mexer o rei. Rei H8 foi jogado. O cavalo de barriga cheia repete o cheque. E segue agora a partida com o lance dama em F3, belo lance aqui, do Alexandre Fier, a casa de B3 absolutamente controlada, o rei absolutamente seguro, o Fier espertamente faz um lance de espera, guarda na manga esse cheque descoberto, dama em H1 com cheque é jogado, rei G4, meus amigos, e o peão tá segurando a casa de B4, o rei tá tranquilo, torre em E8 foi jogado, tentando alguma coisa. Mas depois de simplesmente bispo D5, posição absolutamente segura e sólida, todo mundo protegido, se protegendo. Que legal, que técnica aqui do Fier, né? E aqui o Ariantari abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vitória aqui do nosso brasileiro, que foi da derrota para a vitória ali em 2 lances errados do Ariantari, né? Em 2 lances, aliás, em 1 lance errado do Ariantari, apenas 1 lance errado, né? Porque era para ele ter castigado o erro do Fier. Na verdade foi isso, ele não só não castigou, né? Ele foi de uma posição que ele podia ter uma vantagem para uma posição de extrema desvantagem em 1 lance, o Ariantari, que foi aqui na posição onde ele jogou aqui o lance torre B5, né? Então aqui o Ariantari tinha tudo para continuar colocando problema aqui para o Fier e até mesmo lutar por uma vitória. Mas ele me leva 8 minutos aqui, 7 minutos, para jogar um lance que não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido. E o Fier castigou, o xadrez tem dessas. Às vezes o cara pensou um monte de coisa lá, deu uma viajada e perdeu a mão, né? Perdeu a mão. Muito bem, meus amigos, bora puxar o relatório aqui do chess.com, ver a precisão aqui dos jogadores. Temos aqui 90,6% de precisão para o Fier, monstro, 85,5% de precisão para o Ariantari, que drama, né? Jogou bem aqui o Fier, mas no momento que ele vacilou, o Ariantari não aproveitou, né? Vitória aí do Fier. Vamos ver como é que tá a classificação aqui do Brasil Chess Series, que está acontecendo lá em Florianópolis. Vamos ver aqui, ó. Na primeira colocação temos Alexandre Fier, faltando apenas uma rodada, galera. 8 pontos, Axel Bachmann 7,5. Olha quem tá com 7,5, Bachmann, o Tari, o Gilberto Hernández, grande mestre mexicano, o Neures Delgado,
o Iago Santiago e olha que bacana o Lucas Cardoso, que se tornou mestre internacional, só não atualizou ainda o título dele, mas ele já conseguiu as 3 normas e quem sabe em breve grande mestre. Eu acredito que pode ser o próximo grande mestre aí brasileiro, né? A gente tem o Berardino também, a gente também tem o Molina, né? Mas o Cardoso tá bem ativo, né? Vamos torcer aí, tô torcendo muito para ele conseguir aí agora as normas e se tornar o próximo grande mestre. Agora a turma pesadíssima, né? Darcy aqui com 7 pontos, aqui ó, Lucas Coro, Andrés Rodrigues, César Metsubo, mestre internacional, quando o cara joga realmente ele pontua muito, né? Muito legal. O Berardino tá aqui jogando também, o Vitor Labussière. Torneio fortíssimo, né, galera? Quantos jogadores tem aqui? 396 jogadores. Um dos maiores eventos aí da América Latina, certamente um dos maiores ou se não o maior do Brasil, né? Tá bom, meus amigos? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!